Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso de matemática para concursos públicos. Meu nome é Daniel Átila, sou professor de matemática e raciocínio lógico. Meu nome e minhas redes estão na tela. Caso você goste do vídeo que eu estou apresentando, do conteúdo, por favor, comente, curta, compartilhe com seus contatos, certo? Você que acompanhou na playlist passada, nós comentamos sobre o conjuntos numéricos. Eu apresentei 5. Na matemática existe mais. Mas para concurso público, esses 5 são essenciais: natural, inteiro, racional, irracional e reais. Apresentei os 5 conjuntos, dei um macetinho para a gente memorizar essa ordem e falei quem é quem em cada conjunto, os elementos que pertencem a cada conjunto numérico, certo? Antes de eu entrar nesse novo capítulo, é um capítulo, é o capítulo final do mesmo. Aliás, é um tema, é um subtópico do primeiro capítulo. É teoria dos números, conjuntos e teoria dos conjuntos, certo? Vamos fazer uma analogia com o português. No português nós temos as consoantes, temos as vogais, certo? E as consoantes e as vogais, elas se combinam, elas se comunicam, elas se interagem. Exemplo, a letra F com a letra A, vamos criar a sílaba Fá, e a partir de formação de sílabas, teremos criação de palavras, aí vem sílaba tônica, acentuação, e o português começa a deslanchar. Matemática também é assim. Foi apresentado os diversos tipos de números em diversos conjuntos numéricos, e esses números se interagem entre si, eles se comunicam entre si. Como? Através das operações numéricas. Quem está acompanhando a gente no nosso curso presencial, na página 14, nós temos o ventilador não deixa o pincel escrever, assim fica difícil. Tá. Prontinho, eu voltei da pausa aqui para a recarga, certo? Quem está com a nossa, como dito, quem está no nosso curso presencial, na página 14, nós temos uma tabela. E nessa tabela lá está descrito, deixa eu escrever. Melhorou, soma, subtração. Lá está descrito as 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão, perfeito? A título de curiosidade, gente, alguns autores, alguns livros, algumas apostilas citam que potenciação e radiciação também são operações básicas. É um critério adotado por alguns. Eu prefiro trabalhar esses dois assuntos em capítulo separado dessa parte aqui, certo? Mas isso assim, uma coisa também não afeta o estudo e o entendimento das coisas. É só uma questão do que eu acho mais coerente, entendeu? E para ir mais no passo a passo. Vamos lá. Qual a estrutura básica de uma soma? Primeiro, o objetivo aqui é apresentar as operações e suas estruturas básicas, uma informação. No curso ao vivo teremos complementações, informações complementares e como essas coisinhas podem cair em concursos, nas nossas questões, que é o mais importante, certo? O objetivo aqui não é ensinar a somar, não é ensinar a subtrair, mas é claro, né, gente? No português que a gente lê e fala todo dia, sempre tem uma dúvida se a palavra é com X ou com C, se é com S ou com C e por aí vai. Na matemática, essas coisas básicas, dúvidas também aparecem. Como é que eu faço a divisão de uma fração por um número decimal, de uma fração com fração, de um número irracional com um número natural? O sinal multiplica, não multiplica? Essas coisas assim, dúvidas aparecem. Só que o objetivo aqui, essas picuinhas, eu tiro as dúvidas, a gente sana ela no decorrer do curso presencial, certo? No curso ao vivo. Soma. Qual a estrutura básica de uma soma? Nós temos a primeira parcela. A primeira parcela é o primeiro número, né, gente? Se eu tiver um segundo número, não. Se eu tiver num processo de soma, tem que ter o segundo número, né? O segundo número é o que chamamos de segunda parcela, certo? Se eu somar 3, 4 números, naturalmente o raciocínio se expande. Vai ser a terceira parcela, a quarta parcela e assim vai, certo? A minha resposta dessa operação é a soma. Perfeito?
E mais uma vez, aqui eu não vou detalhar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. O foco não é isso. Tá, mas por que o primeiro mais o segundo é igual à soma? Por quê? Aí essa informação adicional aqui vocês podem anotar na tabela. Vamos lá, eu vou dar uma abreviada aqui por falta de espaço. Por quê? A soma menos uma das parcelas resulta na outra parcela. Não entendi o que você quis dizer com isso, não, Daniel. A soma menos uma das parcelas resulta na outra parcela. Olha só, isso aqui na prática, gente, é a prova. Ela tal, tira a prova. E sempre usamos a operação contrária, certo? Se nós estamos operando uma soma, a justificativa dessa soma estar correta vai ser uma subtração, certo? Vamos por um exemplo numérico aqui para ficar mais palpável. Vamos por aqui 10 mais 15. 10 mais 15 é igual a 25. Vamos pegar esse exemplo aqui para a gente associar com o que eu escrevi ali, caso vocês não tenham pego a ideia de primeira. O que eu escrevi aqui? Ó? A soma menos uma das parcelas, ou seja, 25 menos 15, resulta na outra parcela. 25 menos 15 é 10. Vamos fazer do outro jeito? 25 menos 10, o que acontece? Ó? Qual é o resultado? Resulta, ó, na outra parcela. Perfeito? Essa aqui é a justificativa de uma soma correta. Perfeito? Eu vou dar um pause aqui, apagar o quadro e ir para a próxima operação. Voltei aqui e na mesma dinâmica da aula eu vou apresentar a estrutura de uma subtração. A estrutura de uma subtração, gente, ó, é isso aqui, ó. Minuendo menos o subtraindo, minha resposta é o resto. Resto ou diferença. E aqui é o menos, certo? Que eu não pus. Minuendo menos subtraindo é igual ao resto ou a diferença. Tranquilo? Por quê? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou fazer a famosa prova de a verificação de uma correta subtração? Mesmo argumento de antes, né? Se nós estamos fazendo uma subtração, para eu verificar a validade dessa subtração, iremos usar o sinal contrário, a operação contrária, que vai ser a soma, perfeito? Então vamos lá. Por que o minuendo menos o subtraindo é igual ao resto? Muito simples. O resto, olha só, mais o subtraindo, olha só, ele resulta, o resultado vai ser quem? Vai ser o minuendo. Aí nós observamos aqui que lá na parte da soma nós podíamos verificar por dois caminhos. Aqui é só um. Vamos para um exemplo numérico aqui. 8 menos 3 é igual, resulta, o resto vai ser 5. Por quê? O resto mais o subtraindo, ó, resulta em quem? Em 8. No minuendo, perfeito? A ideia é essa. Ó, Daniel, por que você está fazendo essa, entre aspas, essa revisãozinha de segunda série? Porque algumas questões demandam essa lógica, esse raciocínio, perfeito? Mas isso eu vou deixar lá para nossa aula complementar e ao vivo. E lá também vou pôr outras informações acessórias aqui. Bacana? Eu vou pausar e apagar o quadro. Vamos lá, voltando aqui da nossa pausa, vamos entrar logo na multiplicação. Qual a estrutura de uma
multiplicação. É claro, eu vou ilustrar aqui dois números, né? A simulação de dois números. Opa, pegou o pincel errado. O primeiro fator que multiplica o segundo fator. O que acontece? A nossa resposta, o nosso resultado é chamado de produto. Perfeito? Por quê? Por quê? Aí aqui, gente, ó, aí vamos fazer o comentário. Se eu estou usando a multiplicação, para justificar uma correta multiplicação, nós vamos usar a divisão. E análogo à soma, a multiplicação também tem duas explicações. Vamos para o exemplo aqui. 3 que multiplica 5 é igual a 15. Vamos lá. O produto dividido por um dos fatores, deixa eu ver se cabe aqui, por um dos fatores resulta no outro fator. Você está vendo que o texto é análogo ao da adição? Vamos jogar aqui no nosso exemplo numérico. 15 dividido por 5, minha resposta é 3. 15 dividido por 3, minha resposta é 5. Perfeito? Tem dois caminhos aqui para explicar uma correta multiplicação. Perfeito? E aqui, gente, ó, vamos aproveitar e por outra informação aqui. A ordem dos fatores, essa frase bem antiga, por sinal, é quase um ditado popular. A ordem dos fatores não altera o produto. O que é? O fator aqui nesse exemplo não é o 3 ou 5? 3 vezes 5 e 5 vezes 3, gente, não vai alterar o produto, ou seja, não vai alterar a nossa resposta. Perfeito? E análogo a isso, podemos fazer, pode pôr essa observação, inclusive lá na soma. A ordem das parcelas também não altera a soma, perfeito? Não vou entrar em detalhe, gente, mas a soma e a multiplicação são parentes. Eles andam juntos em muitas situações na matemática, nas propriedades de potenciação, no logaritmo e outras situações que eu não vou entrar na demanda aqui agora, perfeito? Só que aqui nessa parte inicial você já começa a perceber essa situação, tranquilo? Mais uma pausa. Voltando da pausa, vamos entrar aqui na estrutura de uma divisão. Pessoal, é o seguinte, essa divisão aqui, ó, a estrutura dessa divisão eu já adianto. Faça um coração e guarde dentro do coração, porque de todos os exercícios complementares que iremos trabalhar, essa aqui é o xodó dos estilos de questões, perfeito? Essa aqui é o xodózinho. E antes de adentrar o assunto aí, eu comentei antes da pausa que a ordem dos fatores, a ordem das parcelas não altera o resultado, perfeito? O mesmo não acontece na subtração. Olha só, 10 menos 3 é 7. Se eu trocar isso aqui de posição, 3 menos 10 é igual a menos 7. Ou seja, o nosso resultado, o nosso resto, a nossa diferença, ela ficou diferente. Ou seja, então aquela regrinha lá, ela vale para multiplicação, vale para soma. A ordem da troca, certo? Dos elementos. Na subtração e na divisão, que eu não vou fazer aqui, não é verdadeira aquela frase, certo? Enfim, só um comentário adicional, já foi falado. Qual é a estrutura básica e correta de uma divisão? Vamos lá. Nós vamos ter cadê a tinta? Volta a tinta. Dividendo, que normalmente é representado por um Dzinho minúsculo. O que tá? Dividendo
Dividendo, deixa eu dar uma escurecida aqui. Perfeito. Dividendo dividido pelo divisor, D maiúsculo, normalmente ele é representado por um D maiúsculo, divisor. A nossa resposta vai ficar aqui embaixo, certo? Isso aqui é o nosso quociente. O nosso quociente. E, quando é o caso, aqui embaixo nós vamos ter o resto. Na verdade, sempre vai ter, né? O resto é zero, então vai ser um outro número qualquer. Essa é a estrutura básica de uma divisão. Só que como as palavras aqui são muito grandes, por que que uma divisão, a estrutura dela é desse jeito? Por quê? Estamos lidando com divisão. Então, a justificativa dessa operação vai ser o contrário. O contrário da divisão é a multiplicação, certo? Por quê? O quociente multiplicado pelo divisor, olha só, e aqui dá uma complicadinha, mais o resto, eu vou pôr um R minúsculo, é igual ao dividendo. Olha que interessante, como ela já é uma explicação mais longa. Envolveu a multiplicação e inclusive a soma do resto. Vamos pôr um exemplo numérico aqui para ficar claro essa situação? Deixa eu ver se eu separei algum exemplo aqui. Não separei, deixa eu pausar e pensar em um. Vamos lá, isso aqui eu acho que vai ficar legal. 11 dividido por 4. 11 dividido por 4 é 2. Multiplicando vai dar 8. Subtraindo 1. 11 menos 8 teremos 3. Ou seja, dividendo, divisor, quociente e resto. Perfeito? Por que que essa operação está correta? Como que eu verifico isso? Deixa eu só anotar aqui, ó. Dividendo, divisor, quociente e o resto. Perfeito? Muito simples. Por quê? O quociente vezes o divisor, 2, que multiplica 4, mais o resto é igual a quem? O dividendo, que é 11. Vamos ver se isso está certo mesmo? 2 vezes 4 é 8. E 8 mais 3 é igual a 11. Então, essa operação está correta. Então, se a nossa justificativa está correta, então significa que a nossa operação está correta, perfeito? Na aula complementar, pessoal, nós iremos abordar a divisão com uma profundidade mais intensa. E vamos abordar ela nos exercícios na próxima aula, certo? E para finalizar, você que aluno meu ou não que assistiu o vídeo, curtir, né, gente? Não estou te cobrando por isso. Vamos curtir, compartilhar para os colegas, amigos, vizinhos, concurseiros. Meu nome, minha rede já está aí na tela novamente. E ofereço o curso ao vivo de matemática para concurso. Lá da base até o finalmente, certo? Sempre aulas ao vivo, com aula no YouTube e complemento ao vivo, com participação aluno, microfone aberto e tudo mais, certo? Se você gostou, quer valorizar o nosso trabalho, curte, comenta, compartilha e, óbvio, né? Vamos fazer um curso comigo, me dê essa oportunidade. Bom, estou encerrando essa parte do capítulo por aqui e até a próxima.